Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Ok, vamos lá. Hoje o nosso foco é total em Leonardo da Vinci. A gente recebeu bastante material, sabe? Documentos, vídeos. Sim, bastante coisa pra gente mergulhar fundo. Exato. A ideia é destrinchar quem foi essa figura, né? O que ele fez de incrível, onde ele talvez tropeçou, tudo com base no que a gente leu e assistiu. Perfeito. Leonardo, ele é quase o símbolo do Renascimento, né? O tal homem universal. Polímata mesmo, pintor, cientista, inventor, anatomista. Nossa, a lista vai longe. Impressionante. Ele nasceu em Vinci, que é ali perto de Florença, na Itália. A data exata, bom, as fontes divergem um pouco, mas por volta de 1452. Ah, tem essa questão da data, né? 52, 53, por aí. E o nome completo, Leonardo di Ser Piero da Vinci. Basicamente, Leonardo, filho do Sr. Piero de Vinci. Entendi. E uma coisa importante, ele era filho ilegítimo. O pai era um notário, figura importante, e a mãe, bom, as fontes falam em camponesa, talvez até uma escrava liberta. Isso colocou ele numa posição meio diferente, né? Naquela sociedade. Interessante isso. E essa origem mais fora do padrão, digamos assim, ilegítimo, canhoto, talvez vegetariano, gay, o material sugere que isso pode ter influenciado ele. Como foi isso? Ele já era genial desde pequeno. Olha, essa condição de outsider pode ter sido fundamental, sim. Sem aquela pressão de seguir um caminho formal, sabe? Ele virou um autodidata de mão cheia. Faz sentido. E um observador, assim, muito atento da natureza, desde cedo, lá na Toscana. Com os 16 anos, ele já está em Florença no ateliê do Andrea del Verrocchio. E não era qualquer ateliê, era um centro super movimentado, multidisciplinar. Ah, legal. Ali o talento dele, explodiu. Tem aquela história famosa do anjo que ele pintou no batismo de Cristo. Sim, que o Verrocchio teria até desistido de pintar depois, né? Exato. Se é verdade ou lenda não sabemos, mas mostra o impacto. Ele já estava ali desde cedo, misturando arte e técnica, engenharia até. E quando o nome dele começou a ganhar mais peso, quais foram os feitos que realmente, colocaram eles nos holofotes, segundo o material? A mudança para Milão, lá por 1482, para trabalhar para o Ludovico Sforza. Isso foi um divisor de águas. Lá ele se apresentou muito como engenheiro militar, veja bem. Curioso isso. Mas a produção artística foi, muito intensa. A Última Ceia, feita entre 95 e 98, nossa, aquilo foi revolucionário. A composição, a emoção dos apóstolos. Apesar da técnica, né, aquela mistura de óleo e têmpera em gesso seco, que infelizmente se deteriorou rápido. Pois é, uma pena. E tem também a Virgem das Rochas, a primeira versão. Ali ele aprofundou demais o esfumato, aquela névoa, aquela transição suave entre as cores e tons. Aquela assinatura dele, né? Totalmente. E o chiaroscuro, o contraste de luz e sombra. Um realismo impressionante nas plantas, nas rochas. E essa mistura de arte e consciência não ficou só na pintura, imagino. Os cadernos dele são, uma lenda à parte. Exatamente. Em Milão, ele mergulhou de cabeça nos estudos. Anatomia, ele fazia dissecações, algo super controverso na época, e produziu desenhos de uma precisão absurda. O Homem Vitruviano, de 1490, é o grande exemplo disso. Um ícone. Projetou máquinas de guerra, pontes, sistemas hidráulicos, urbanismo. Tá tudo lá naqueles cadernos famosos, os códices, com a escrita espelhada dele. Incrível. E depois de Milão? Bom, Sforza caiu, ele teve que sair. Voltou para Florença, chegou a trabalhar como engenheiro militar para o Cesare Borgia, figura complexa, e para a própria República Florentina. Foi nessa época, por volta de 1503, que ele começou a pintar a Mona Lisa. Ah, a Mona Lisa. Pois é. Uma obra que ele levou com ele para todo lado, mexendo nela até o fim da vida. É o auge do esfumato dele. Aquele sorriso, a paisagem, tudo. E teve também aquela competição famosa com o Michelangelo, né? A Batalha de Anghiari. Isso. Outro projeto grandioso. Um afresco enorme para Florença. Mas, de novo,
A técnica experimental dele falhou. Uma pena, a obra se perdeu. Só temos os esboços. Putz. Depois disso, ele ainda voltou para Milão, dessa vez com patrocínio francês. Trabalhou mais com engenharia, hidráulica. Foi para Roma também, a convite do Papa Leão X. Muita gente importante na vida dele. Sim, os Médici. Mas lá em Roma, a competição era forte demais, né? Michelangelo, Rafael. Ele continua pesquisando, mas parece que pintou menos. Talvez São João Batista seja a última pintura dele. E o fim foi na França, né? Exatamente. O rei Francisco I o convidou, deu título, castelo Clovisé e liberdade para pesquisar. Levou a Mona Lisa junto, claro. Morreu lá em 1519. Olhando para essa vida toda, o que realmente fazia o Leonardo ser tão genial? Tão acima da curva? Olha, não era só saber muito sobre muitas coisas. Era a capacidade de conectar tudo isso. Uma curiosidade, assim, insaciável. Ele tinha uma expressão saper vedere. Saber ver. Isso, observar o mundo com uma profundidade, procurando entender como as coisas funcionavam. Para ele, a arte era um jeito de investigar a natureza, e a ciência era a base para a arte ficar perfeita. Uma coisa alimentava a outra, entende? Entendi. Uma visão integrada. Totalmente. Um pensamento que via padrões, conexões entre áreas diferentes, e uma busca por inovação, por perfeição, que era, bom, às vezes até um problema, né? Porque ele demorava, não terminava as coisas. Falando nisso, obras inacabadas, experimentos que deram errado. Quais seriam os grandes acertos e esses erros, ou sei lá, limitações, que o material destaca? Os acertos são gigantescos, né? As inovações na pintura, o esfumato, o chiaroscuro, que mudaram a arte para sempre. Obras como a Mona Lisa, a Última Ceia, são ícones culturais. Os estudos de anatomia, os desenhos, a engenharia visionária, séculos à frente. O homem vitruviano. Sim, incontestável. As limitações ou erros vêm muito dessa mesma genialidade, eu acho. O perfeccionismo extremo levou a muitas obras incompletas. Muitos projetos só no papel. Verdade. As técnicas experimentais, que eram ousadas, às vezes falhavam feio, como na Última Ceia e na Batalha de Engiari. E um ponto crucial: ele não publicou as descobertas científicas dele. Imagina o impacto se tivesse publicado. Nossa, é verdade. Muita coisa foi redescoberta depois, né? Exatamente. Então, a própria genialidade criava esses desafios práticos, essa lentidão que às vezes irritava quem encomendava as obras. E pensando hoje assim, que lições a gente pode tirar dessa vida tão rica para nossa própria evolução? Há várias, né? A principal para mim é essa: cultive a curiosidade. Uma curiosidade radical em tudo. Observe o mundo de verdade, com atenção aos detalhes. Não tenha medo de misturar conhecimentos, de buscar conexões onde ninguém está vendo. Legal isso. Experimente, mesmo sabendo que pode dar errado. O erro faz parte do processo de aprender. Aprenda com a natureza, que era a grande professora dele. E claro, anote tudo. Os cadernos dele são a prova disso. Registre suas ideias, suas observações. Boas dicas. Agora uma pergunta que apareceu no material e que sempre surge. Leonardo da Vinci esteve no Brasil? Ah, essa é fácil. Não. Nenhuma fonte, nenhum registro, nada indica isso. Seria, bom, completamente impossível na época dele fazer uma viagem dessas e voltar, né? Faz sentido. O que acontece muito são exposições sobre ele por aqui. Isso sim, já tivemos várias. Mas ele mesmo, fisicamente, lenda pura. Entendido. E pra gente fechar de um jeito mais leve, que tal umas curiosidades bacanas que a gente achou? Opa, tem várias legais. Aquela da escrita espelhada, né? Que ele escrevia da direita para a esquerda. Provavelmente por ser canhoto e para não borrar a tinta de pena. Ah, prático até. Tem fortes indícios que ele era vegetariano. Por compaixão pelos animais mesmo. Tem histórias dele comprando passarinhos na gaiola só para soltar. Que figura. Dizem que ele era super forte fisicamente, que dobrava a ferradura com as mãos. Se é verdade. Quem sabe? E tem a teoria do sono polifásico, que ele dormia só em cochilos curtos ao longo do dia. Método Huberman, que chamam hoje. Uma mente que não parava mesmo, né? Em todos os aspectos. Totalmente. Gostava de charadas, de jogos de palavras, tinha um lado bem-humorado.
E aquela coisa da Mona Lisa, né? Carregava o quadro para todo canto, sempre retocando. Quase um membro da família. É muita coisa fascinante. Demais. E fica aquela reflexão final, né? Se o Leonardo conseguia juntar arte, ciência, observação de um jeito tão profundo para entender o mundo dele, como é que a gente pode usar essa mentalidade hoje? Essa curiosidade, essa visão integrada para lidar com os problemas complexos do nosso tempo? O que o método dele, mais do que as invenções em si, ainda pode ensinar para a gente? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!